Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o 11º milagre feito por Jesus na Bíblia, que é a cura do servo de um centurião. Está no texto no livro de Lucas, capítulo 7, dos versos 1 ao 10. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso. E ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha que interessante, né? Aconteceu que muitos líderes judeus foram até Jesus fazer esse pedido por esse centurião romano, com o objetivo de suplicar cura para o servo do centurião. E os judeus fizeram essa questão de destacar o quanto aquele homem era admirado, o quanto aquele homem ele era respeitado, porque ele tinha feito uma sinagoga para os judeus. E olha que interessante, a gente está falando de um judeu falando de um gentil. Naquela época tinha esse conflito entre nações, entre quem era romano, quem era judeu, quem era de qualquer outra região. E quando Jesus ouve essa súplica desses líderes judeus, Jesus seguiu até a direção da casa desse centurião. E no caminho ele foi parado por um grupo e falou assim: eu não sou digno de te receber. E em suas palavras, o centurião disse que ele não poderia receber Jesus porque ele não se achava digno de ter a presença de Jesus na sua casa. E suplicou que enviasse uma palavra, porque ele entendia o que era autoridade e ele sabia que a autoridade estava com Jesus. E com uma palavra de Jesus, o seu servo seria curado. O argumento fundamental aqui desse milagre é a autoridade que Jesus tinha sobre ele, autoridade sobre doença, autoridade sobre tempestade, autoridade sobre qualquer coisa abaixo dos céus. Jesus tinha autoridade a tudo. E olha que interessante que ele disse que ao dar ordens aos seus servos, eles o obedeciam. Conheciam de quem era a voz de comando, a voz de obediência. E da mesma maneira ele deixa claro que suas palavras que acredita que o Senhor Jesus desse uma ordem e a enfermidade deixaria o corpo do seu servo. Ao ouvir a mensagem enviada pelo centurião, Jesus ficou impressionado. Ele disse: eu nunca vi o tamanha fé em nenhum lugar de Israel. Jesus ficou impressionado com a fé deste homem. Ele nunca tinha visto nada parecido. Surpreender Jesus aqui nesse caso com uma fé extraordinária nem sempre é fácil.
costumamos ter uma fé muito pequena, uma fé racional, uma fé de vista, uma fé de Tomé, uma fé dependente da presença física, e esquecemos que o nome de Jesus, a ordem dada por Jesus, já basta. O fundamento daqui é a autoridade. Se nós reconhecemos a autoridade, nós precisamos de fé. Fé para realizar aquilo que Deus tem para nós. Fé para crer, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, e o que não se vê é eterno. Tenha uma fé inabalável, porque com a autoridade de Jesus, Ele vai te curar, Ele vai curar os seus, vai curar os seus servos, vai curar a sua casa. Em nome de Cristo Jesus, tenha uma fé inabalável. Deus te abençoe.